Fala galerinha do oitavo A, aqui mais um tutorial. Nós vamos aqui nessa aula explicar para vocês os exercícios aí do PET, né? Referentes à coesão textual e à coerência textual. Nós vamos ver quais são os dois conceitos e quais são os mecanismos de coesão textual que foram usados aí na apostila de vocês, que vocês têm que responder nas atividades. Então, vou tentar ajudá-los aqui com essa explicação. Tudo bem? Então, vamos lá. O que é, então, a coesão textual? São os mecanismos linguísticos, né, usados para ligar as ideias e os argumentos ao longo de um texto. Tá? São os pronomes, as conjunções, os substantivos, os sinônimos, os hiperônimos, os hipônimos, como nós vimos na aula anterior, advérbios, elipses, né, sínteses. São diversos mecanismos que são utilizados para que uma ideia retome outra ideia ou que o texto progrida, que o texto tenha uma continuidade, evitando repetições ao longo do texto. Então, e fazendo com que as ideias se concatenem, se liguem de uma maneira lógica, tá bom? Esses seriam os mecanismos de coesão na teoria. Vamos ver na prática como que funciona. Então, pessoal, vamos ver na prática esse exemplo aqui que eu peguei da própria apostila de vocês. A palavra selfie só passou a ser utilizada com este sentido no ano de 2002, num fórum online australiano. As redes sociais ajudaram posteriormente a popularizar o termo. No entanto, o autorretrato de si mesmo só tomou verdadeira expressão a partir de 2012, quando a palavra se tornou comum nas plataformas principais da mídia. Elas receberam técnicas usadas na hora dos registros, como a busca pelo ângulo perfeito. O número de pessoas que morreram enquanto tentavam tirá-las em situações arriscadas foi de 259. Reparem que eu grifei o termo, várias palavras aí, self, depois o termo, o autorretrato de si, a palavra, elas e las. Por que está acontecendo aí? Essas palavras que a gente grifou são mecanismos de coesão. Foram justamente empregados para não repetir qual termo, qual palavra que não foi usada, que é sinônima, ou que é parecida, ou que é um pronome que retoma a palavra anterior. Então, se eu perguntar para vocês, popularizar o termo, qual termo? A resposta é self, né? No entanto, o autorretrato de si, o que é o autorretrato? É tirar um retrato de si mesmo. Então, retoma a palavra self. Quando a palavra se tornou comum, a palavra, qual palavra? Retoma a palavra self. Elas receberam técnicas utilizadas na hora dos registros. Elas quem? Retoma lá, self. O número de pessoas que morreram enquanto tentavam tirá-las. Tirar o quê? As selfies. Então, reparem que aqui houve uma substituição da palavra self por diversas outras palavras. Isso, só que elas têm o mesmo sentido, o sentido semelhante, ou seja, o texto progrediu sem repetir palavras. Isso aí é mecanismo de coesão, tá? O exercício de vocês quer que vocês entendam como funciona e quais são os mecanismos de coesão utilizados para evitar repetições, beleza? Vejam aqui, ó, como que ficaria o texto se não tivesse usado aqueles mecanismos de coesão. Aquele mesmo texto anterior, a palavra self só passou a ser utilizada com esse sentido no ano de 2002, num fórum online australiano. As redes sociais ajudaram posteriormente a popularizar a selfie. No entanto, a selfie mesmo só tomou verdadeira expressão a partir de 2012, quando a selfie se tornou comum nas plataformas principais da mídia. As selfies receberam técnicas usadas na hora dos registros, como a busca pelo ângulo perfeito. O número de pessoas que morreram enquanto tentavam tirar selfies em situações arriscadas foi de 259. Repare que aqui não se utilizou nenhum método linguístico para evitar a repetição. Nesse caso aqui, o texto ficaria cansativo, né? Se você evitasse a repetição, o texto fica mais pobre. Não quer dizer que não haja textos que seja necessária a repetição, mas nesse caso aqui, o texto ficaria melhor da forma primeira que a gente viu. Tá? Isso aqui seria, o texto ficaria mais com mais deficiência de mecanismos coesivos. Então, coesão, um dos mecanismos de coesão é evitar a repetição de palavras, tá?
E às vezes você pode fazer coesão sem repetir, mas aí tem que ver se o texto é apropriado ou não. Em alguns casos, não repetir a mesma palavra pode ser apropriado, em outros não. Em outros pode mostrar que o texto está pobre. Tá bom? Vamos então aqui ver algumas técnicas usadas para evitar repetições. Uma delas é usar o pronome. Vamos ver esse exemplo aí. O pronome seria um jeito de você fazer coesão em um texto. O objetivo de uma selfie é fazer com que o fotógrafo apareça na mesma. Elas podem ser individuais ou em grupos. Eu grifei duas palavras aí, na mesma e elas. Na mesma é um pronome substituindo a palavra self. Então eu usei pronome para não repetir a palavra self. E elas também é um pronome. Eu usei o pronome elas para substituir a palavra self. Então uma das funções do pronome é substituir o nome. Então é evitar repetições. Esse é um exemplo de coesão com pronome para evitar repetição. Vamos ver um caso de coesão por elipse. Quando a gente não repete a palavra porque o contexto mostra que não precisa repetir. Então, por elipse também se faz coesão. Ó. Nós tiramos várias selfies hoje. Parece que ficamos bem. Então, quem tiramos várias selfies hoje? Nós. Quem ficamos bem? Nós. Repare que aqui eu não preciso repetir a palavra nós. Então, por que eu não preciso repetir a palavra nós? Porque já é possível entender nesse contexto que quem ficamos bem somos nós. Então, por elipse também eu posso evitar a repetição, tá? Não preciso ficar repetindo nós todas as vezes. Nós tiramos várias selfies hoje, parece que nós ficamos bem. Não. Aqui é possível por elipse fazer a coesão, evitando a repetição. Agora, pessoal, vamos ver como tudo faz sentido? Vai lá. Agora é coesão por sinônimos. Vocês estudaram os sinônimos, os hiperônimos, os hipônimos, a elipse. Para quê? Justamente para perceber que esses recursos semânticos são para estabelecer coesão textual. Então eu posso fazer também uma coesão por sinônimo. Eu posso evitar a repetição utilizando o sinônimo. Vamos ver um exemplo aí? Por norma, as selfies são feitas com os celulares das próprias pessoas. O objetivo desse autorretrato é fazer com que o fotógrafo não apareça na selfie. Reparem que com o sinônimo autorretrato eu não preciso repetir a palavra selfie. Então aqui, sinônimo é um jeito também de você estabelecer coesão textual. Eu não repito a palavra usando o sinônimo. Agora vamos ver como a gente não repete palavras usando hiperônimos, também para poder o texto não ficar repetitivo na coesão. Olha aí, o cachorro também apareceu na selfie. O animal ficou lindo. Nós vimos que o hiperônimo é aquele que tem uma grandeza maior. Então, o animal foi usado para substituir a palavra cachorro. Então, cachorro é um exemplar, né, que foi retomado por um nome mais genérico, que é animal, que é o seu hiperônimo. Então, aqui é uma coesão utilizando o hiperônimo. Eu uso um termo mais singular, o cachorro, depois eu uso um termo mais genérico, mais geral, mas que também retoma a palavra cachorro. Agora vamos ver a coesão por hipônimos, né? Tirei selfie com meu felino preferido. Meu gatinho ficou maravilhoso. Aqui, ó, felino seria o hiperônimo, gatinho é hipônimo de felino. Se o mais genérico é o hiperônimo, o mais particular é o hipônimo. Então eu utilizei um hipônimo para não repetir a palavra felino. Tirei selfie com meu felino preferido. Meu gatinho ficou maravilhoso. Você sabe que gatinho aqui está sendo usado para não repetir a palavra felino. Então, viu como tudo faz sentido? Elipse, pronomes, sinônimos, hiperônimos, hipônimos são mecanismos de coesão textual, para não repetir palavras ao longo de um texto. Beleza? Tudo claro até aí? Por fim, pessoal, para terminar essa nossa aula de hoje, vamos ver o que é a coerência textual, né? Se a coesão são os mecanismos que ligam as ideias entre si através de pronomes, de sinônimos, de hiperônimos, de elipses, de hipônimos, etc., de conjunções, vamos ver o que é a coerência textual. Coerência textual já seria a lógica entre as relações entre as ideias, de uma maneira mais global. Na coerência, nós queremos saber se as ideias fazem sentido e se são lógicas, né? Então, é a relação lógica entre as ideias e os argumentos construídos em um texto. É exigido do autor de um discurso que ele seja lógico em sua exposição textual discursiva e que o mesmo não seja contraditório.
Se o autor não apresenta raciocínios lógicos, se apresenta argumentos contraditórios, diz que seu texto de discurso é incoerente. Então, o autor, quem está escrevendo um texto, para ser coerente, ele não pode ser contraditório. Ele pode ter uma opinião que não tem lógica, ou uma opinião que é oposta à outra. O ponto de vista dele tem que ter uma coerência, senão esse texto é tratado como... tem que ter uma lógica, senão esse texto é tratado como incoerente. Vamos ver exemplos de incoerências textuais e que vocês vão perceber o que se exige para um texto ser coerente. Esse primeiro exemplo: está bastante calor, portanto vou comprar um casaco. Por que está esquisito isso aí? Ó? Está bastante calor, portanto vou comprar um casaco. Se está calor, por que você vai comprar um casaco? Né? Se a frase fosse, está bastante frio, portanto vou comprar um casaco, aí seria um raciocínio lógico. Agora, está bastante calor, portanto vou comprar um casaco, não faz sentido, né? Aí é contraditório. Calor e casaco não justifica um raciocínio lógico e essa expressão aí do autor. Outro exemplo: pela janela avistei um carneiro e uma árvore floridos. O que está esquisito aí? Ó? Pela janela avistei um carneiro e uma árvore floridos. Se você fosse pensar na concordância aqui, floridos, dois termos, um masculino e um feminino, carneiro e árvore, floridos teria que ficar no plural masculino. Mas aqui tem um problema, né? Carneiro não é florido. Árvore sim, mas carneiro não. Então esse plural não pode se aplicar a carneiro, o texto fica incoerente. Teria que ser pela janela avistei um carneiro e uma árvore florida. Aí seria coerente. Então reparem, eu coloquei dois exemplos de textos que não são contraditórios em relação ao mundo. Se está calor, você não vai comprar casaco. Não existe carneiro florido. Existe árvore florida. Então não posso aplicar um plural de floridos, a árvore e a carneiro, se no mundo a gente não encontra carneiro florido. Entenderam o que é uma coerência textual? O autor tem que ter lógica, ele não pode ser contraditório. A ideia que você apresenta, tem que ter, quem for lê-la ou escutá-la através da sua fala, tem que entender que você fez um raciocínio lógico. Então isso é a coerência textual. Então nós terminamos aqui coesão e coerência textual para vocês refletirem sobre a atividade de vocês e no PET e responder todas as tarefas que foram pedidas. Tá bom? Uma boa tarde a todos. Obrigado.